Oi, gente! Começando agora mais uma entrevista aqui do Diário do Rio. Hoje a gente está recebendo a Karina Troncos, que é estudante de Ciência da Computação e é pentacampeã de uma competição internacional organizada pela Apple e também produz conteúdo sobre tecnologia nas redes sociais, né, no Instagram, com mais de 90 mil seguidores. Tudo isso aos 24 anos. Bem-vinda, Karina. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço, fico super feliz, vai ser um prazer. Bom, Karina, para começar, você tem apenas 24 anos e já é pentacampeã de uma competição internacional da Apple. Como foi isso? Como você foi selecionada? Conta um pouquinho para a gente sobre como funciona a competição. Então, todo ano acontece a WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é a conferência anual de desenvolvedores iOS que acontece todo ano lá na Califórnia. E uma das formas de você participar é através dessa competição para estudantes do mundo inteiro, de ensino fundamental a doutorado. Você só precisa comprovar que você está vinculado a uma instituição de ensino. Então, ele é aberto para todos os estudantes e a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então, a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, e a gente submete esse aplicativo e também responde umas perguntas sobre o nosso projeto, né? Sobre quais tecnologias a gente usou, como que a gente contribui para a comunidade de tecnologia. E eu fiquei sabendo na faculdade mesmo, eu faço Ciência da Computação na PUC do Rio, então na PUC eu conheci algumas pessoas que já tinham passado, e aí elas me incentivaram a aplicar, e foi assim que eu apliquei pela primeira vez, inclusive em 2016, não passei, aí eu analisei, entendi que fazia sentido, vi os projetos de outras pessoas e tal, mandei de novo em 2017, que aí foi quando eu ganhei pela primeira vez. Você tem também projetos voltados para biomimética, né? Questões mais sustentáveis e tal. Queria que você explicasse para a gente, primeiro, o que é a biomimética, porque é um ramo bem desconhecido, e como é que funciona esse seu projeto? Então, o aplicativo ele tem uma carinha um pouco diferente do que a gente vê na loja, na App Store e tudo mais. Ele é um Swift Playground. É como se fosse um livrinho, realmente. Ele tem uma parte de texto e uma parte de visual. E a gente conduz ali o usuário justamente nessa historinha, nesse storytelling. E como a gente tem que construir esse Swift Playground interativo de 3 minutos sobre qualquer tema, eu busco sempre escolher um tema que eu gosto muito e que eu acredito que a Apple valoriza bastante. Então, a minha grande ideia do ano de 2021 foi trabalhar com sustentabilidade, e foi assim que eu cheguei na área de biomimética. Eu falei, nossa, realmente é uma área que eu gosto muito, biologia, com design, com engenharia, e bio, né, vem de natureza e mimética de mimesis, de copiar. Então, realmente, da gente copiar a natureza, da gente se inspirar para desenvolver produtos e serviços o que sejam mais eficientes, mais sustentáveis. Então, eu vou ali ao longo do meu projeto apresentando. Tem a Mãe Natureza, que é a personagem principal, e ela é a professora ali do meu aplicativo. E ela vai falando, a biomimética é da gente se inspirar na natureza. A natureza tem aí bilhões de anos, a gente já aprendeu muito na evolução. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu dou é do trem-bala, em que o formato dele é inspirado num bico de um pássaro. Então, é justamente essas coisas, assim, do nosso dia a dia que a gente nem pensa, tipo ventilação de prédios, arquitetura muito inspirado nos cupins. Então, tem várias coisas que a gente nem imagina que a gente se baseou na natureza de alguma forma. Então, eu busco trazer isso de uma forma ali mais didática, mais lúdica, e apresentando esse universo de sustentabilidade de uma forma mais legal. Bom, e esse foi o seu projeto de 2021. E sobre os outros projetos, quais os temas que você escolheu, como você escolheu? Conta um pouco mais sobre esses cinco. Você falou que teve o primeiro que não entrou, então foram 5 ou 6, né? Uhum. Então, 6 anos atrás, a gente podia mandar um aplicativo normal sobre qualquer coisa. E aí, eu acabei desenvolvendo um aplicativo sobre coisas que eu gosto, sobre mim, etc e tal, porque tinha bastante gente fazendo sobre isso. E aí, eu acabei não ganhando esse ano. Aí, no ano de 2017, aí mudou para esse formato de Swift Playground, que aí tem mais essa pegada educacional. Então, eu falei, como que eu consigo ensinar alguma coisa de uma forma interessante, que brilhe os olhos dos avaliadores de alguma forma, né? Em meio a milhares de submissões. Então, eu sempre gostei muito do público infantil, de lidar com isso. Eu estava, inclusive, desenvolvendo na época um aplicativo para isso. E aí eu falei, vou falar sobre corpo humano para crianças. Então, no ano de 2017, meu projeto é sobre isso. Então, explicar como que funciona ali o pulmão, o coração, etc.
No ano de 2018, eu resolvi falar, minha ideia geral era de acessibilidade, e uma das pessoas que trabalhava comigo, quando eu era estagiária na Globosat, ele era daltônico, e aí me deu a ideia de justamente falar sobre daltonismo e a importância da acessibilidade. Então, eu vou ali construindo o meu enredo, o meu storytelling, em vez de simplesmente falar, daltonismo é... Eu começo falando, o que é o espectro visível, como que nós enxergamos, nós temos cones, nós temos bastonetes, e eu falo, nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí, no final, eu construí ali um simulador de daltonismo, então a pessoa consegue ir trocando e vendo ali como que os daltônicos veem o mundo. 2019, eu busquei falar sobre a Nancy Grace Roman, que é uma das mulheres da NASA, quis puxar para esse lado de mulheres na área de STEAM, né, de ciência, tecnologia, matemática e engenharia, que ela foi responsável por colocar o Hubble no espaço. Então, fala um pouquinho ali sobre a história dela e sobre como o Hubble também revolucionou a forma com que a gente conhece o universo hoje em dia. E 2020, que foi o primeiro ano ali da pandemia, eu imaginei que muitas pessoas iriam falar sobre pandemia como um todo, sobre saúde mental. Então, eu falei, como é que eu consigo falar do momento que a gente está vivendo sem cair num tema que talvez muitas pessoas abordem, né? Então, até foi ideia da minha mãe, ela falou, por que você não fala da Estação Espacial Internacional, seguir esse tema de espaço, mas como um trabalho colaborativo entre várias nações, algo que a gente está precisando muito, né, hoje em dia. Então eu puxei para esse lado de explorar o espaço, explorar ali os avanços de uma personagenzinha também, que o sonho dela sempre foi conhecer o espaço, e ela vai explicando como que funciona a roupa de um astronauta, etc. Então algo ali realmente colaborativo. E aí 2021, biomimética. Bom, e foi assim, você foi campeã 5 vezes, então foram várias experiências, foram vários momentos importantes. Para você, qual foi o momento mais marcante? Aquele momento que você ficou, meu Deus, eu consegui, meu Deus, eu tô aqui. Qual é aquele momento que vai ser inesquecível? Então, acho que foi do ano de 2018, porque a gente ia presencialmente para a conferência lá na Califórnia. A gente passava uma semana inteira lá, participando de todas as palestras, conversando com engenheiros da Apple. Realmente, assim, melhor semana da minha vida. E no ano de 2018, a gente conseguiu visitar o Apple Park. Então, foi incrível. Estava recém-lançado, então a gente pôde ir no Steve Jobs Theater. Eu tirei selfie com o Tim Cook, que é o CEO da Apple. Conversei com o John Glansky, que é o diretor de evangelismo de design e tecnologia da Apple, ele que coordena toda a premiação de Design Awards. Então foi o ano ali que eu falei, gente, isso daqui semana tá muito incrível. Eu conheci pessoas que eu admiro demais, lugares que eu sempre sonhei conhecer. Então, para mim, foi um boost ali até de confiança no meu trabalho. Quando eu falo assim, antes eu não acreditava tanto em mim mesma, nunca achei na minha vida que eu iria ganhar um prêmio internacional, mas foi justamente porque amigos meus me incentivaram. Então, ali, realmente, o poder da comunidade, eles falaram, tenta, não custa nada, o não você já tem. E o meu pensamento antes era de, eu vou estar tirando o tempo dos avaliadores, eles têm tantos projetos bons para avaliar e, vão ver o meu. Só que não, a gente tem muita capacidade, principalmente aqui no Brasil, uma capacidade intelectual muito grande, a gente não imagina o quanto a gente é capaz, né, aonde que a gente pode chegar. Então, eu estou aí sempre, né, buscando motivar mais pessoas a participarem de competições assim. Você sabe que esse meio ele é muito masculino, né? É um mercado ainda priorizado pelos homens, né? Eu queria que você contasse para a gente como é para você, enquanto mulher, tá nesse cenário, se você realmente teve dificuldades, como é esse processo e qual é a importância de você, como mulher, né, ter não só participado, como sido a vencedora tantas vezes desse prêmio? Então, a gente possui, né, vários obstáculos em várias esferas, né, relacionadas a mulheres dentro da área de tecnologia. Então, desde pequena, da gente buscar incentivar meninas a entrarem nessa área, delas enxergarem a área de tecnologia como uma possibilidade, como uma profissão que elas podem seguir. Então, elas se enxergarem como médicas, advogadas ou engenheiras, programadoras. E aí, realmente, foi um papel super forte dos meus pais, porque eles trabalhavam em empresas de tecnologia. Então, aqui em casa, eu e meu irmão, a gente nunca teve essa diferenciação, né, de isso daqui é de menino, isso daqui é de menina. Então, eu sou a prova viva, assim, de que a gente ter esse contato desde cedo é abrir as portas para realmente eu enxergar uma carreira de tecnologia como uma possibilidade. Então, já ali, desde o início.
E aí, quando eu fui escolher a minha graduação, eu fiquei ali muito em dúvida se eu ia para engenharia, se às vezes eu ia para design, né? Sempre tive um pouco essa pegada. E aí foi um grande baque para mim, mesmo sabendo que tinha poucas meninas, entrar numa sala em que, sei lá, tinha 60 pessoas e a gente tinha no máximo ali umas 5 meninas. E eu entrei realmente para aprender programação na faculdade. E aí, grande parte da turma já tinha feito curso técnico, já tinha aprendido tudo antes. Então, eu já estava me sentindo um pouco um peixe fora d'água, e eu ainda me sentia pior do que todo mundo ali no início, porque eu achava que eu já tinha que ter chegado pronta, eu não era boa o suficiente, que eu não ia dar conta. Então, foi muito difícil ali no início. Nossa, eu chorava, eu entrava na aula e falava, gente, eu sou muito ruim, não era para eu estar aqui, meu Deus do céu. Mas eu continuei seguindo, estudando, sendo que eu tive que correr muito mais atrás ali do que as outras pessoas na minha turma. Mas, como sempre, foi justamente o apoio. Me conectei ali com outras meninas, a gente se ajudava. Consegui o meu primeiro estágio na área, então, para mim, foi uma grande conquista. Mas de entrar em aulas e, tipo, o professor falou, aqui é aula de computação. Tipo, eu falei, não, eu vim para essa aula mesmo. Tipo, eles não esperam que tenham meninas nessas turmas, né? E no mercado de trabalho como um todo, né? A gente acaba passando por várias situações que a gente não gostaria de passar, que a gente tem que bater o pé, que a gente tem que realmente se posicionar. Mas o que eu falo é muito a quantidade de mulheres que antes de nós tiveram que passar diversas coisas e venceram diversos desafios e permitiram que a gente estivesse aqui hoje, né? Estudando, trabalhando e tudo mais. Então é da gente realmente continuar lutando para as mulheres que vierem depois da gente, elas não terem que desbravar todo esse universo, tenham que se provar todos os dias e que elas possam simplesmente fazer o trabalho delas. Então, eu recebo muitas mensagens de meninas que se sentem mais inspiradas, mais encorajadas a simplesmente aplicar para uma vaga, para um estágio, para entrar no curso de computação, porque muitas delas são inseguras ao ponto de nem tentarem, entendeu? Então, é realmente da gente mostrar como uma possibilidade, fortalecer essa comunidade e ajudar elas realmente, assim, nessa jornada. E você falou sobre ter poucas mulheres, né? Em relação a outros grupos sociais, né? Você também vê que tem mais dificuldades, por exemplo, em relação a pessoas negras, pessoas LGBT. Você vê que tem menos pessoas, da mesma forma que tem poucas mulheres, Sim. que é um meio mais difícil para esses grupos. A área de tecnologia como um todo, assim, ela não é uma área heterogênea, ela é uma área extremamente homogênea, de mesmas pessoas com o mesmo background, mesmas vivências, homens brancos que acabam construindo essas tecnologias. Só que a gente precisa de times diversos em todos os aspectos, de a gente trazer todas as minorias possíveis para dentro da área de tecnologia, até para a tecnologia ela se tornar mais acessível, mais inclusiva, porque são as pessoas que estão construindo o que milhões de pessoas vão usar. Então, minorias ainda continuam muito subrepresentadas nesse universo. E aí existem várias iniciativas que a gente está aí buscando sempre divulgar para poder trazer. Então, por exemplo, na área de UX, que é a área que eu atuo hoje, né, de design e de experiência do usuário, que a gente constrói ali todo o mapeamento da jornada, interface de sites e aplicativos. Um projeto que eu sou apaixonada é o X para Minas Pretas. Então, é um programa ali maravilhoso de trazer mais mulheres negras para o universo de UX. No universo de programação tem o Programaria, tem o Laboratória. Então, tem vários programas para trazer tanto mulheres como minorias como um todo, projetos de LGBTQIA+. Enfim, é uma luta aí realmente diária, mas o que eu sinto é que todo mundo já entendeu que esse é um problema muito grande, que esse é um gap que a gente precisa resolver. Então, de como que a gente consegue se movimentar para mudar essa realidade, né? Karina, você estava falando justamente desses projetos e queria saber, você vem da PUC, né, que é uma universidade que tem esse know-how de fazer, principalmente em ciência da computação, né? Sim. Como é que você enxerga as oportunidades de projetos de pesquisa nesse sentido? Você acredita que seria necessário maior investimento? Como que pode ser, de certa forma, mudado esse panorama que você está contando aqui para gente? Então, a gente precisa cada vez mais investimento realmente na área de tecnologia, principalmente de capacitação, porque vagas, ofertas de emprego cada vez está crescendo mais, né? Está crescendo exponencialmente as oportunidades, mas a gente precisa realmente trazer bons profissionais, mas a gente não pode esperar que simplesmente eles surjam do nada. As empresas, as faculdades,
devem existir vários movimentos para ajudar a capacitar essa galera. Muitas pessoas estão fazendo migração para a área de tecnologia, então como que a gente apresenta essas oportunidades através de cursos livres, capacitações, bootcamps gratuitos também. Então tem várias empresas, inclusive, se juntando, montando esses programas. Então é algo aí que a gente realmente precisa de muito incentivo, muito apoio para a gente poder trazer mais pessoas para dentro, né? Com certeza. E você falou sobre incentivo, né? Você tem o seu perfil no Instagram, você tem mais de 90 mil seguidores, e você fica falando sobre tecnologia, buscando incentivar mais pessoas para ir para o ramo. Eu queria que você falasse como é esse trabalho, como você seleciona seu conteúdo, seu objetivo mesmo, o que Sim. isso tudo significa para você. Então, quando eu estava justamente, eu estava trabalhando como desenvolvedora e eu estava fazendo essa migração para a parte de experiência do usuário, né, de trabalhar com design como um todo dentro de tecnologia. E eu comecei a pesquisar muito conteúdo sobre, e aí eu senti falta de duas coisas principais, que eram pessoas no início da carreira falando como que estava sendo esse processo, né, como que eu entro no universo de tecnologia, e também mulheres falando sobre isso. Então, eu me questionei demais e uns amigos meus falaram, pô, já que não tem, por que você não começa? E aí, uma barreira muito grande para mim era, mas eu tô começando agora, tipo, será que eu tenho coisas para ensinar? Como é que eu vou fazer? Só que a minha insegurança, o meu medo, justamente se tornou o meu maior superpoder, digamos assim. Muitas pessoas se identificaram comigo de, caramba, ela tá no início que nem eu, ela tá ali em construção, ela tá compartilhando as oportunidades, o que ela tá estudando, o que ela tá vendo de legal, como que tá sendo esse processo. Então, foi realmente que o meu perfil cresceu, assim, bombou de forma exponencial. Então, o meu objetivo é realmente de compartilhando dicas, oportunidades, mostrar como que as coisas são feitas por detrás, coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, um post que eu fiz recentemente era de como que funciona o QR Code. QR Code está na vida de todo mundo, mas qual é a tecnologia por detrás e o quanto é legal trabalhar com isso, né? Tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, temos muitas oportunidades. Então, como que faz a galera se interessar, se sentir mais encorajada? Então, meus 3 pilares ali são realmente de inspirar, educar e empoderar de alguma forma. Então, o máximo de conteúdo que eu puder trazer para ser uma faísca na cabeça das pessoas, delas se interessarem de trabalhar com isso ou entender como é que funciona. Às vezes elas nem querem migrar para a área de tecnologia, mas como a tecnologia está em tudo, eles conseguem aplicar isso no dia a dia de trabalho deles. Então, até uma dentista me mandou uma mensagem, ela falou, eu não tenho vontade de migrar para a área de tecnologia, mas você fala tanto de experiência do usuário que eu já comecei a pensar como que eu consigo melhorar a experiência dos meus clientes aqui no meu consultório. Eu falei, gente, eu não imaginei que eu estaria chegando tão longe. Então, é isso que realmente assim me motiva, que eu acho super legal. Você falou que você foi muito incentivada pelos seus pais, né? Porque não tinha essa diferença entre você e seu irmão. Mas além dos seus pais, da mesma forma que você produz conteúdo para incentivar as pessoas, teve alguém, algum profissional da área que foi uma grande inspiração para você, que você olhou assim e falou, eu quero ser assim um dia, e você chegou a conhecer, talvez? Conta sobre as suas inspirações. Então, eu não tenho até exatamente uma super pessoa que eu admiro, mas eu sinto que ao longo das equipes que eu fui passando ali no meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu tento sempre absorver o melhor de cada pessoa. Então, assim, eu tive gestores e gestoras incríveis, eu tive duplas de trabalho, desenvolvedores, eu falei, caramba, eu tenho tanto para aprender com essa pessoa ela é incrível na habilidade XYZ, tipo, essa é uma pessoa, é uma líder maravilhosa. Quando eu for gestora de alguém, eu quero ser uma líder compreensiva, assim, que entende as coisas. Então, eu tento sempre absorver o máximo ali realmente dos meus colegas de trabalho, dos meus amigos. Então, é enxergar o que cada um tem de melhor no nosso dia a dia, mas eu também, assim, admiro pessoas como, por exemplo, Simon Sinek, que ele fala muito sobre liderança, não é exatamente sobre o UX, a Brené Brown, que eu tô lendo o livro dela, ela fala justamente sobre vulnerabilidade, né, a gente não precisa dominar tudo, saber tudo sobre a vida, a gente pode se mostrar vulnerável, e eu tento enxergar muito isso nas pessoas. Então, acho que no geral é isso, sim. Karina, você falou, sua primeira experiência foi presencial, você até contou um pouco aqui pra gente como é que foi, né? E do ano passado e esse ano foi online por conta da pandemia. Conta pra gente como é que foi a diferença de adaptação, inclusive. Você sentiu mais dificuldade, menos dificuldade? Como foi esse processo? Então, você diz realmente da semana da conferência, né? Ou de construir os projetos. Isso. E também de desenvolver o produto, né?
se teve um diferencial por ser online ou presencial, se você mudou alguma coisa ali no seu processo. Então, o processo em si de construção dos produtos foi bem mais difícil, porque quando rolava as 2 semanas de desenvolvimento, eu ia para a faculdade, eu passava o dia inteiro na faculdade com amigos meus e a gente se ajudava ali nos projetos. Era realmente um do lado do outro, a gente trocava ideia, um testava o projeto do outro. Então, online fica muito mais difícil. Você manda uma mensagem, você marca uma call, cada um no seu canto, é um pouco mais difícil de casar ali os timings. Então, tornava muito mais leve estar todo mundo ali presencialmente junto, construindo, um ajudando a resolver o problema do outro, todo mundo desesperado junto, pelo menos se tornava um pouco mais divertido. Então, de construir isso sozinho, remoto, gera realmente um pouco mais de dor de cabeça, de ansiedade e tal. E a conferência em si, quando a gente ia presencialmente, a gente também se desligava do mundo, e a gente passava aquela semana inteira na conferência. Tanto ano passado como esse ano, eu praticamente não conseguia assistir muito bem as coisas, porque eu estava em semana de trabalho, eu estava com faculdade, então eu tinha que conciliar, gente, vou começar o trabalho um pouco mais cedo para eu assistir uma palestra que eu quero muito assistir, mas elas ficam gravadas depois, mas enfim, não é a mesma coisa, não acaba sendo o mesmo sentimento, né? Mas, enfim, se Deus quiser, 2022 vai voltar a ser presencial e a gente vai poder vivenciar isso tudo de novo. Você chegou até a falar agora sobre a minha próxima pergunta, que ia ser relacionado aos seus colegas, porque você não foi a única estudante da PUC a ser selecionada, né? Nesse último ano foram 9 alunos, inclusive você, né? Foram mais 8. Como esse momento em que tem a seleção, em que vocês são selecionados, como foi isso em todos os anos? É muito legal porque todos nós vibramos uns com os outros, assim, e a gente tem até um grupo da galera realmente do Brasil que passou nesse ano. Foram mais de 90 brasileiros dos 350 escolhidos. Então, uma proporção ali realmente gigantesca. A galera não tem noção da quantidade de brasileiros que ganha e passa. Então, até os alunos que ganharam desse ano, eles são um pouco mais novos do que eu. Então, eu não conhecia exatamente eles, eu conheci depois. Então, foi super legal falar, caramba, vocês ganharam, parabéns. A gente até criou um grupo no WhatsApp juntos, troquei ideia. Então, é super legal porque a gente conhece mais pessoas, a gente pode trocar experiências. Então, é todo mundo ali muito vibrando relacionado ao Brasil. Tipo, a gente quer muito o Brasil mega representado lá fora, sabe? Você falou sobre Brasil, né? E sobre o Rio de Janeiro, você é carioca, né? Existe algum movimento, assim? Existe uma quantidade grande de pessoas? Algum projeto mais voltado para o Rio? Então, a gente na PUC, a gente tenta construir uma comunidade ali mais forte de Swift. Tem até o Cocoa Heads Rio de Janeiro, que é uma comunidade de iOS, que a gente troca bastante, já inclusive palestrei lá, eu acho que umas 2 vezes também. Então, tem comunidades específicas de Swift aqui no Rio de Janeiro, então tem essa do Cocoa Heads, e na PUC também a gente está buscando ali até produzir mais conteúdo, tem alguns vídeos nossos no YouTube, que é o Swift PUC Rio, então a gente tenta produzir conteúdo sobre Swift, que tem muita coisa em inglês, então a gente também produzir conteúdo em português, e tem sido uma experiência aí super legal. Quais são as suas outras experiências até chegar ao concurso? O que você fez? O que você faz no dia a dia, profissionalmente? Então, meu primeiro estágio foi como desenvolvedora iOS na PUC mesmo. Então, lá eu fiquei como desenvolvedora iOS durante 2 anos. E aí, nesse meio tempo que eu conheci esse universo de UX design, de design de produtos digitais. Eu falei, nossa, é com isso mesmo que eu quero trabalhar, porque é estar dentro do universo de tecnologia, mas ao mesmo tempo lidar com pessoas, fazer muitas pesquisas, mapeamento de fluxos, ideação, que é o que eu realmente me encontrei e me apaixonei. E aí eu comecei realmente a estudar muito por conta própria para entender como que eu conseguia fazer essa migração. E aí eu apliquei para um estágio de UX na Globosat. E aí foi realmente quando eu comecei a minha carreira de UX, fiquei lá um tempo, aí eu fui efetivada e depois fui para a Globo.com. Então, na Globosat pude trabalhar com diversos canais, o que foi super legal, com Multishow, com Sport TV, Globosat Play, enfim, foram vários produtos. E aí, na Globo.com, eu fiquei um tempo na plataforma de vendas, depois eu trabalhei um tempo no G1, e era incrível. Eu falei, nossa, eu estou trabalhando no maior portal de notícias, assim, do Brasil, qualquer componente que eu estou criando, imagina a quantidade de pessoas que tá vendo aí as experiências que eu estou projetando. E desde novembro do ano passado, eu estou no Urb, que é um antigo hotel urbano, e aí eu estou como designer responsável pelo aplicativo deles, e tem sido, assim, uma experiência incrível. Então, tive várias experiências profissionais com vários times, várias pessoas que me ajudaram a chegar aí onde eu estou hoje. E você falou sobre ter esses grupos no Rio de Janeiro, né? Quando você cria, por exemplo, os projetos
dos aplicativos, quando você fez para o concurso, existe algum projeto, alguma coisa que vá mais voltado ao Rio de Janeiro ou a problemas do Rio de Janeiro? Então, a gente pode desenvolver projetos sobre qualquer tema, né? Então, tem uma galera que realmente puxa muito para a localidade. Teve até um dos meninos desse ano que ele fez, acho que se eu não me engano, foi até sobre a Amazônia, não foi especificamente sobre Rio de Janeiro. Mas tem muitos projetos que a galera realmente explora essa relação nossa com a nossa terrinha maravilhosa. E aí a galera disponibiliza principalmente em 2 lugares, tanto no YouTube. Então, se as pessoas pesquisam por Swift Student Challenge, elas podem achar os projetos das pessoas, como no GitHub. O GitHub é um repositório em que os desenvolvedores colocam, inclusive, o código-fonte dos seus projetos. Então, você pode baixar o código das pessoas, ver, testar. Então, é uma ótima forma, inclusive, para quem quer aplicar, dar uma olhada visualmente nos projetos e também baixar o código-fonte. Então, você pode entrar no GitHub, tem lá o código da galera, você pesquisa por WWDC, que é a competição da Apple, e aí você encontra o código da galera, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. E por mais que você fale disso no seu Instagram, vou ter que te fazer essa pergunta. Para quem está assistindo a gente e quer começar na carreira, quer começar nessa área, ou tem medo de começar, o que você diz para essas pessoas, principalmente para as mulheres, né? Já que você falou que é um meio muito masculino, o que você diria para essas pessoas que estão assistindo a gente? Sim. Então, tecnologia é um universo muito grande, mas existem muitas possibilidades. Eu falo realmente da galera começar a pesquisar áreas dentro da área de tecnologia e não se contentar com uma explicação de um Wikipédia, por exemplo. Vai um pouco mais a fundo, vai entendendo o que essas pessoas fazem, como que você pode trabalhar ali dentro. Buscar comunidades de desenvolvimento, tem muitas, de várias tecnologias. Aos poucos você vai se encontrando, você não se assustar com a quantidade de coisas que tem para estudar. Para mim é muito uma mudança de mindset. Ver muitas coisas para estudar não é para você ficar assustado, é para você ficar feliz que sempre vão ter coisas novas ali para você poder conhecer, para poder trocar com outras pessoas. Então, de você buscar comunidades, aliados, de começar a mergulhar nesse universo, entender onde você se encaixa. Também me coloco 100% à disposição, pode mandar mensagem, pode trocar comigo. E no meu Instagram tem várias dicas, tem tantos nos posts, como tenho guias, tenho os destaques. Então, tem muita gente, inclusive, produzindo conteúdo sobre tecnologia. E o que a gente mais precisa são pessoas diversas. Então, o máximo de galera que puder vir trabalhar com tecnologia, nós estamos aí de braços abertos. E não fiquem com medo, apenas venham. Karina, para terminar, você falou para a gente das suas experiências, e aí você é muito jovem, né? Então, queria saber quais são os seus planos para o futuro, o que você tem de perspectiva, de sonhos? Então, minha ideia é de continuar impactando o máximo de pessoas possíveis que eu puder no universo de tecnologia, né? Eu acabo sempre conciliando ali o meu trabalho, né, no URB com o Nina Talks, que acaba sendo realmente minha empresa, acaba sendo um segundo trabalho. Então, todos os projetos que eu buscar tocar aí para frente é de realmente poder trazer mais pessoas e que elas possam se sentir seguras, abraçadas. Então, todos os projetos aí para frente, sejam cursos no futuro e tudo mais, é realmente com esse objetivo. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Vou deixar você dar suas considerações finais, né? E aproveitar para divulgar seu Instagram. Você chegou a citar algumas vezes, mas pode convidar o pessoal para seguir, para quem quiser mandar mensagem. Sim, não deixem de me seguir lá no Nina Talks, tá no Instagram, eu futuramente vou para o YouTube, eu tenho só 3 vídeos lá, mas eu ainda vou começar a produzir mais vídeos por lá, então podem procurar, podem mandar mensagem, vai ser um prazer trocar uma ideia, indicar pessoas, realmente esse é o meu grande objetivo, é ajudar, então me coloco 100% à disposição, vai ser um prazer e também agradecer pelo convite, pelo bate-papo, foi uma grande honra. A gente que agradece você ter explicado um pouco mais sobre esse universo pra gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.